Gravando. Bom dia a todas e todos, eu sou o professor Yuri Costa, da Universidade Estadual do Maranhão. A gente está iniciando hoje o segundo momento do projeto Ciclo de Diálogos, Pandemia e Temas Reemergentes, que é uma execução de dois núcleos da graduação de História da Universidade Estadual do Maranhão, o NESLIM e o NEMO, e também do nosso programa de pós-graduação, mestrado e doutorado profissional em História da Universidade Estadual do Maranhão. Hoje, dia 8 de julho de 2020, nós teremos nesse segundo ciclo o tema Ciência e Negacionismo em Tempos de Crise. Tá? Já a professora convidada, a professora Cláudia Gonçalves, vai se apresentar. Eu vou bem rapidamente falar um pouquinho como vai ser a dinâmica da nossa conversa de hoje, reforçando aquilo que o Wendel, que está nos auxiliando e muito na parte de organização dessa sala virtual, já colocou. Por gentileza, ao ingressarem, ele ainda está inserindo convidados, nós já somos agora mais de 100 convidados, participantes, desliguem tanto o microfone quanto a câmera, porque isso pode influenciar, como o Wendel já explicou, no desempenho da atividade, tá? Mas, em primeiro lugar, novamente falando, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Nós teremos hoje, como eu falei, como tema ciência e negacionismo nesse contexto de crise. Terão dois debatedores principais, eu, o professor Yuri Costa, dois palestrantes, digamos assim, e a professora Cláudia Gonçalves, que eu vou apresentar já e, obviamente, disponibilizar a palavra para ela. Nós teremos também uma debatedora, uma pedagoga e mestranda pelo nosso programa de pós-graduação em História, a Edilene Reis, que terá como função exatamente organizar as intervenções, junto com o Wendel, e também formular algumas perguntas, como debatedora ela vai nos dirigir. E eu queria também registrar, neste início, um agradecimento muito especial a toda a equipe de alunos e alunas que está viabilizando esse nosso formato e a organização dessa sala virtual. Tá? Mandando aqui um abraço especial ao Wendel, a Gabriele, a Amanda e a todos e todas as alunas que estão ajudando com relação a isso. Tá? Qual vai ser, gente, bem brevemente, o formato da nossa conversa hoje? Tá? Teremos inicialmente uma fala inicial, minha e com a professora Cláudia Gonçalves, de 20 minutos cada uma fala. Depois, a gente dirige a palavra a Edilene, que vai fazer essa função de intermediar o debate, dirigir alguma pergunta, e, a partir desse momento, organizar a intervenção de vocês todos e todas que estão participando. Tá? Esse formato de 20 minutos, ele é um formato mais reduzido do que as palestras tradicionais, mas isso é uma coisa que nós temos aprendido com esse novo formato de webinários, webconferências, teleaulas, que, de fato, o tempo é outro. Tá? Acho que a forma de comunicação ela também tem que ser adaptada, então a gente meio que sacrifica o momento inicial de fala para 20 minutos de cada um, tentando exatamente valorizar a intervenção de vocês e a participação de vocês. Ok? Então, esse vai ser o formato da nossa atividade, lembrando que ela está sendo gravada e depois ela vai ser disponibilizada no YouTube, tá? Para os interessados, inclusive no canal do nosso programa de pós-graduação em História. Nós teremos hoje, para dar as boas-vindas também, a professora Cláudia Gonçalves, convidada. A professora Cláudia Gonçalves, ela é graduada em Direito e em História pela Universidade Federal do Maranhão, fez mestrado e doutorado em Políticas Públicas pela UFMA, hoje leciona, é professora assistente 4 da Universidade Federal do Maranhão, tanto vinculada ao Departamento de Direito quanto ao programa de pós-graduação em Políticas Públicas, fez o estágio de pós-doutorado na Universidade de Lisboa, é uma pesquisadora e professora muito conhecida, não apenas no Brasil, mas com participação em publicações, em eventos nacionais e internacionais, já com toda uma lista de publicações e de livros que são referências para quem trabalha na área de direitos humanos, direitos sociais, políticas públicas. Inclusive, faço mais uma vez questão de ressaltar a formação também da professora Cláudia Gonçalves na área de História. Ela cursou a Universidade Federal do Maranhão nessa área, o que acho que contribui ainda mais, para além do conhecimento dela mais na área jurídica, para esse momento. Além disso, é procuradora do Estado do Maranhão. Professora Cláudia, seja bem-vinda. Professora Cláudia? Tem que ativar o microfone. Só questão de ativar o microfone, professora. Isso. Então, bom dia, agora sim, bom dia a todas e todos.
Professor Yuri, muito bom dia. Muitíssimo obrigada pelo convite de participar, né, desse encontro remoto. Para mim, como você já falou, tão especial pela minha ligação também profissional com o curso de História, onde me formei no início dos anos 90, na Universidade Estadual do Maranhão. Então, para mim, professor Yuri, é um motivo, por muitas razões especiais, é um momento especial para mim, por todas essas razões. A professora Edilene, mestranda do curso de História da nossa co-irmã UEMA, os alunos da graduação, o Wendel, Gabriele, que nos ajudam aqui, e a todas e todos os professores, professoras, alunos e alunas, quer sejam da graduação ou do programa de pós-graduação em História da nossa Universidade Estadual do Maranhão. Então, as minhas palavras iniciais, e nesse momento em que nós temos que nos ajustar, eu vou até anotar o horário que eu estou começando aqui, para não ultrapassar. Como bem falou o professor Yuri, é uma outra forma que nós precisamos nos adaptar, não é fácil, precisamos ter muita tolerância agora uns com os outros, tanto na questão da comunicação, de como vamos nos comunicar, e quanto no que diz respeito ao tempo, né? Nós temos que reduzir muito essas palestras, esses encontros. Então, ele deve estar terminando, me ajudem aí, por volta de 9h35, não é, professor Yuri? Eu acho que é esse o tempo que eu disponho, não é esse? Exatamente, 20 minutos. Bom, então, o tema é instigante e é um confronto que de muito vem já se esboçando, já dos anos 90 já se falava. Eu lembro que quando eu fazia o mestrado em políticas públicas na Universidade Federal do Maranhão, eu, inclusive, fiz um trabalho que era sobre a crise de paradigmas, né? Crise de paradigmas nas ciências sociais. E essa crise de paradigmas, portanto, esse confronto, essa espécie de quebra, não é, de alguns paradigmas, ou paradigmas até mais que se tornam mais vulnerados ou mais vulneráveis, isso dentro do campo da ciência, mas há algo de novo que é também um confronto mais explícito, e a novidade está em ser explícito, entre a ciência e a negação da ciência. Eu não diria ciência e senso comum, mas diria ciência e a negação da ciência. Isso sempre existiu, eu vou tentar aqui dizer alguns exemplos, né, para depois debatermos, mas é que agora ele se apresenta com uma potência destrutiva muito maior. Tanto existiram que nós, quando o professor Yuri me falou em negacionismo e ciência, então me veio à mente a ideia de talvez tratar esse tema inicialmente pelaquela fábula antiga, e as fábulas são crônicas, tá? As crônicas sutis dos conflitos da personalidade humana, do psique humano, oscilando entre aquele homem perfeito de Pico della Mirandola e aquele homem feroz de Hobbes. Então, as fábulas parecem, de La Fontaine, por exemplo, darem conta de uma espécie de crônica do nosso psique, do psique humano. E falar em ciência e também em negacionismo lembrou-me a velha fábula de La Fontaine do cordeiro e do lobo, que o lobo, provocando, querendo destruir o cordeiro, então inventou, que todos nós sabemos essa fábula, falarei bem rápido, inventou que o cordeiro estava sujando a água onde o lobo bebia. E o cordeiro, por mais que dissesse, eu não posso sujar porque eu estou embaixo, o lobo diz, então, se não foi você, não foi agora, foi há um ano atrás. E o cordeiro dizia, mas há um ano atrás eu não havia nascido. Então, o lobo arranjou uma outra forma de dizer, se não foi você, foi seu irmão. E o cordeiro disse, mas eu não tenho irmãos. Então, olha, para terminar, o lobo disse, se não foi você, se não foi seu irmão, foi seu avô, bisavô, e aí o lobo ao cordeiro devorou. Então, isso é a síntese desse conflito agressivo, destrutivo. Não se trata apenas de um curto-circuito entre a linguagem acadêmica, entre a ciência e a pesquisa, o tempo da ciência e da pesquisa, que são diferentes. Não se trata só disso e do saber social, do senso comum, não é só um conflito entre ciência e senso comum.
é algo que se convencionou chamar de negacionismo, que entra naquilo que se chamou de pós-verdade. É tomarmos a ciência para torcê-la, contorcê-la, não divergindo de teses, porque a divergência de teses, isso é absolutamente inerente à ciência, é inteiramente inerente à ciência, mas não se trata de divergir de tese, não se trata de uma narrativa keynesiana, marxista ou liberal de mercado. É muito mais séria, é muito mais profunda, é você tomar o fato e transmutar esse fato de acordo com a sua subjetividade, suas crenças, seus interesses pessoais, então tornar um fato favorável assim. Isso é o que se convencionou chamar de pós-verdade. Mas essas pós-verdades, elas, além da questão da internet remota, que hoje facilita para o bem e para o mal, em uma velocidade nunca antes vista, a nossa comunicação, mas, para além disso, nós temos essa distorção, esses negacionismos, eles contam com a formação de uma opinião pública, digamos assim, usando um conceito trabalhado por Gramsci. A opinião pública é adequar, formar um consenso social, emprestando-lhe a força de um governo. Essa é a visão gramsciana. Ou também muito interfere na política negacionista, ou na distorção, ou na pouca democratização dos espaços da ciência, aquilo que Bourdieu convencionou chamar de senso comum erudito, que, de repente, são profissionais da mídia tradicional, e a mídia tradicional e todas as formas de mídia são importantíssimas, são elementos essenciais do Estado democrático, porém, às vezes, como lembra Bourdieu, ou muitas vezes, para formar essa opinião pública, o senso comum erudito, então, começam a debater determinados temas como se fossem verdades absolutas, sem um espaço para as posições científicas, teóricas, antagônicas. Bom, então, essas explicações assim iniciais, ou quase iniciais, né, já pelo adiantado, diria já na metade já da minha fala, vamos trabalhar uma espécie de compreender o que é realmente a ciência, o que é o tempo de ciência. Bachelet tem uma expressão interessantíssima: a ciência é aproximação, a ciência trabalha com aproximações. Talvez seja difícil explicar para o senso comum, ou pessoas que estão fora daquele campo do saber científico, das pesquisas, que nós temos aproximações para dar. Ou, como Weber dizia, a ciência trabalha com teses, e nós entregamos, vocês doutorandos, eu entreguei a minha tese, o professor Yuri, teses que nós sabemos que são feitas, como diz Weber, elas se entregam para serem ultrapassadas. E isto faz parte da ciência, da vida da ciência. Mesmo as teses clássicas, e clássicos, como lembra Ítalo Calvino, são obras que nunca morrem, mas não é que elas vivam tal como foram escritas. Marx, são teorias, as teorias marxistas são hoje revisitadas. O próprio keynesianismo é revisitado, o próprio liberalismo de mercado é revisitado. Então, há o acerto de Max Weber. Por isso, mais uma vez, o sociólogo francês, já falecido, Bourdieu, a ciência, nós pesquisadores, temos que ter uma grande ambição aliada a uma extrema humildade. Porque, como lembra Popper, a ciência é, a princípio, um jogo interminável. Quem decide que deseja produzir verdades imediatas e absolutas no campo da pesquisa, sejam elas das ciências sociais, das ciências da saúde, ciências biológicas, das ciências tecnológicas, ele se retira do jogo, como lembra Popper. Então, é preciso, talvez, discutirmos, evitar os curtos-circuitos comunicativos entre ciência e sociedade, pressupõe quebrarmos uma série de barreiras que talvez possamos debatê-las
mais adiante nessa manhã. Né? Espero que tenhamos um tempo para debatermos. Esses negacionismos, então, comecemos lembrando mais um dado, uma questão interessante, que de Tales de Mileto a Edgar Morin, a ciência trabalha com um grau considerável de incerteza, porque, como diz Edgar Morin, que tem 98 anos e, portanto, viveu a gripe espanhola e vive com lucidez ainda a Covid, o coronavírus, com a pandemia da doença da Covid-19, Edgar Morin diz a Covid-19 ensina-nos ou reensina-nos a incerteza da vida, porque a incerteza é um traço humano, aliás, não é só humano, ele é um traço biológico dos indivíduos, aqui eu falo indivíduos no sentido biológico mesmo, e que nós pensávamos, há bem pouco tempo, trabalhávamos na racionalidade ocidental com uma ideia de certeza absoluta que a ciência e a vida não podem dar. A ciência não pode dar essa certeza absoluta porque a incerteza, como diz Edgar Morin, é um traço da própria existência da vida. Bom, então, mas a ciência teve sempre muitas dificuldades, já pensadas e descritas na metáfora socrática da caverna, né? Quando o homem vai rompe as correntes e vê o sol e vê a luz, volta para dizer a ideia, ele não é recebido, ele não é bem recebido. No século XIX, um médico húngaro, ao descobrir que lavar as mãos, aquela evidência aproximada de Bachelet, ela diminuía o número de óbitos em cirurgias, ele foi absolutamente rechaçado entre seus pares, não foi na sociedade, no senso comum, foi entre seus pares. A gripe espanhola, com as suas duas grandes curvas, né? 1918, depois 1919, ela demonstra a vulnerabilidade e os vulneráveis, tanto que, mesmo para historiadores, eu digo para historiadores porque não é um tema só de direito, é a partir de 1917, nesse pós-guerra, que vem a Constituição mexicana, com questões sociais já inseridas na Constituição, e a própria Constituição alemã de 1919. A descoberta da vacina da poliomielite, tanto no século XX, anos 50, anos 60, mas nós tivemos uma enorme dificuldade de dizer, os cientistas, de dizer à época às famílias que podiam vacinar, que a vacina era segura. Não precisa ir muito longe, que há cerca de 3 anos atrás, nós vimos uma queda na cobertura vacinal no Brasil, infelizmente, com doenças absolutamente já controláveis, né? Como o sarampo, a própria poliomielite, se eu não estou enganada, foi por volta de 2015, 2016, um surto de febre amarela, quando a vacina já estava há muito disponível. Mas no campo dos direitos sociais, que é onde eu me dedico, né, eu lembraria Saramago, quando ele há uma frase muito interessante de Saramago, quando ele diz: o homem não usa racionalmente a sua razão. Eu, como trabalho também, o meu lugar de fala também a partir da Constituição Federal e dos direitos sociais e também numa perspectiva histórica, se nós tomarmos a questão da doença e do SUS, o SUS há bem pouco tempo estava quase desaparecendo na sua configuração universal, democrática, que efetivamente nós não conseguimos no Brasil efetivar o grande ganho da Constituição do SUS, que é esse tratamento igualitário, esse frequentar o mesmo lugar público por todos os brasileiros e por todas as brasileiras. Uma distorção da verdade, ou o que chamamos, entre aspas, de pós-verdade, ou negacionismo das pesquisas, por exemplo, a Universidade Federal do Maranhão, no mestrado e doutorado de políticas públicas, tem grupos de assistentes sociais que são pesquisadoras intensas no campo da redistribuição de renda, das políticas, por exemplo, do Bolsa Família. E apesar de tanta pesquisa feita,
ainda há o senso comum e há uma distorção, um negacionismo a dizer, não, isso é culpa, é uma preguiça, isso a assistência social, a Bolsa Família, isso é uma distorção total da realidade, porque não é isso que a Constituição, nem é isso que a Constituição diz sobre assistência social, e muito menos é isso que provam as pesquisas científicas no campo das políticas públicas. As pesquisas indicam que esses programas de redistribuição de renda, por menores que sejam, tiveram impactos positivos no enfrentamento da extrema pobreza, do combate à extrema pobreza. Quando, aliás, a Constituição, ao dizer erradicar a pobreza, ela está mandando e não pedindo que se rompa uma das grandes chagas do Brasil, que é a concentração de riquezas. Então, essa ideia de que não, R$600 que o pobre alcançou e a Rua Grande está cheia por isso é um negacionismo de todas as pesquisas que estão produzidas até então. O campo do direito é um campo fértil na perspectiva histórica também. Se nós tomarmos em consideração a questão de gênero da mulher, a ideia que vem, inclusive, de um ditado português, casa de pombo, casa de trombo. Quer dizer, traduzir num outro ditado, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. A história do direito, e, portanto, também a história política do Brasil, nos anos 70, ainda se falava do chamar do que nós identificamos, tipificamos como feminicídio. Até os anos 70, ainda havia uma ideia e até mesmo a divulgação de uma tese absolutamente estranha, contrária à ética e à dignidade humana da mulher, que era o lavar a honra com o sangue. A ideia da criança poder ser castigada física e moralmente, naquela obra de Gilberto Freire, Sobrados e Mucambos, ela é muito bem explicada, em minha opinião, quando mostra que a criança, até 2 anos, no Brasil, era considerado o anjo, o anjinho, né? E depois, quando a criança, portanto, 3, 4 anos, começa a mostrar um pouco da sua personalidade, da sua biologia, né? Da sua fisiologia de correr, de pular, de teimar, então a criança estava autorizado os tratamentos, o castigo, inclusive o castigo pedagógico. Para tentar avançar um pouco mais e já me encaminhando para o final, nós tivemos isso com o tratamento das pessoas com deficiência mental. Então, a psiquiatria, embora alguns dissessem no Brasil, a exemplo da doutora Nise da Silveira, que as pessoas, os doentes mentais, eles precisavam ter tratamentos condizentes com a dignidade humana que todos nós trazemos conosco. Apesar disso, basta lermos um livro jornalístico, mas muito, muito bom, que se chama O Holocausto Brasileiro, onde essa distorção da realidade, quem eram os internados do Colônia, do hospital em Minas Gerais, e isso não foi algo restrito a Minas Gerais, eram pessoas, aqui é uma leitura um pouco Foucaultiana, eram pessoas disformes, desconformes os padrões, os tímidos, mulheres solteiras, mulheres estupradas, homossexuais, etc., que eram simplesmente, naturalmente diferentes e considerados, portanto, nesse negacionismo, a diferença passa a ser uma patologia, então, digamos, uma patologia social. Uma distorção da verdade. Foi durante muitos anos no Brasil recente a ideia de que o brasileiro não sabia votar, de que os animais não sentem dor, quando hoje a ciência comprova que animais mamíferos e aves têm diencéfalo. Então, são distorções do real e que, por mais que a ciência diga o inverso, é muito difícil de
de se compreender. E é muito difícil, sobretudo em solo brasileiro, que eu guardarei até as questões dessa dificuldade de penetração do conhecimento científico na sociedade brasileira, eu guardarei essa parte para o nosso trabalho. Mas vou encerrando e quero lembrar também que a Constituição de 88, não obstante algumas distorções, que, sobretudo, vieram com emendas constitucionais, ou algumas faltas, como, por exemplo, a Constituição de 88 só reconheceu absolutamente a igualdade do trabalho doméstico, que é um trabalho feminino, e entra aí uma questão também de gênero, trabalho para mulheres, em geral, negras, né? Esse trabalho ele só se equipara igualmente a todos os demais trabalhadores com uma emenda constitucional de 2013. Mas, em que pese tudo isso, a Constituição de 88 ela deu avanços e possibilitou avanços nunca antes assim pensados na sociedade brasileira. Mas, logo que ela foi promulgada, a distorção, o negacionismo da Constituição foi imediato a dizer: não, o Brasil não pode viver com uma Constituição tão garantista, o que eu absolutamente não concordo, e é preciso chamar também constitucionalistas que defendem o garantismo, que defendem direitos fundamentais sociais, para os espaços midiáticos e a proximidade com a opinião pública, porque, do contrário, a opinião pública vai sempre entender que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, é o responsável pelo problema da infância e da juventude no Brasil, vai entender que a violência é culpa do Brasil, da Constituição, porque não instaura, não tem a pena de morte. E assim, sucessivamente, essas distorções em um país que aqui é muita ideia daquele livro do professor Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. É aquela máquina, aquela ideia de moer, de uma espécie de descaso com o corpo, com a presença, com a existência do outro. Nós, infelizmente, vivemos aqui a pandemia da doença do Covid-19 e é impressionante, né, que nós pensarmos que estamos, talvez depois corrijam-me aí, com mais de 65 mil mortos, e há uma espécie do que Hannah Arendt dizia, uma normopatia, a perda da nossa capacidade de julgar, de agir e de sentir. Mas isso não poderia ser tão diferente para um país que convive há muitos anos, e desde a escravidão negra no Brasil, com o suplício do corpo do outro, que convive com mortes violentas, onde as grandes vítimas e a ciência, em políticas públicas, há pouco menos de 2 anos, eu orientei e ela defendeu uma tese de doutorado, demonstrando o que já vem até sendo dito, que as maiores vítimas são, todos nós sabemos, desse tipo de violência, são quem mais morre e mata no Brasil, nessa violência urbana, são jovens negros, e mais matam e morrem. Então, esse descaso com o corpo, se nós tomarmos os índices de pessoas mortas ou que precisam de internações hospitalares grandes, decorrentes de acidente de trânsito, e houve sempre uma apatia, e que isso também decorre de um negacionismo da ciência. A ciência não encontra vieses, não encontra espaços para também participar da formação da opinião pública. Então, eu penso, como lembra a poeta brasileira Conceição Evaristo, num poema belíssimo, que obviamente não lerei pela falta de tempo, Vozes Mulheres, onde ela vai narrando que a minha bisavó, diz Conceição Evaristo, a sua voz ecoou no porão de um navio negreiro, a minha mãe na senzala, a minha avó na senzala, a minha mãe na cozinha dos brancos, eu e a minha filha que recolherá essas vozes. Então, como formar, como fazer a academia se aproximar da sociedade, e a sociedade também acolher essa compreensão, porque a culpa não é das universidades exclusivamente, nós temos certamente parcela dessa responsabilidade, mas ela não é só nossa. Então, professor Yuri, eu creio que passei pouco do tempo e entrego novamente a palavra, fico inteiramente à disposição
para um tema tão instigante para falar, talvez, no debate. Muito obrigada. Cláudio, nós que agradecemos. É muito difícil mesmo enfrentar um tema como esse nesse tempo curto que foi disponibilizado a você. A gente agradece muito mesmo pelas palavras, acho que dialoga muito com a intervenção que eu vou fazer nesse momento agora. É uma intervenção bem pontual, né, mais ou menos nesse tempo também trabalhado pela professora Cláudia, para a gente poder, de fato, abrir para a intervenção. Tá? Eu fico muito feliz, tanto no nosso primeiro encontro com o Henrique Borralho, que discutiu literatura, e agora nesse segundo encontro, a gente está tendo uma participação bastante relevante dos alunos e alunas. Isso é muito bom, não só da UEMA, de vários outros locais, o próprio Henrique Borralho está aqui, ainda há pouco ele mandou uma mensagem no chat, tá? Muito obrigado pela presença novamente de todos. A minha fala, ela vai dialogar bastante com o que a professora Cláudia falou, por isso eu tentarei até não ser repetitivo com relação a alguns pontos, trarei um pouco para a discussão de alguns conceitos que eu acho fundamentais nessa temática, ciência e negacionismo. Alguns deles a professora Cláudia já enfrentou bem. Tá? Deixo logo aqui a informação de que teremos algumas intervenções. Meu filhinho de 2 anos está aqui no quarto ao lado, revoltado, porque esse é o horário que pela manhã eu costumo ficar com ele, então ele está registrando, e provavelmente vai registrar em áudio aqui a sua revolta. Se vocês ouvirem os gritinhos de criança, saibam que é ele, o Bento, que está aqui justificadamente inconformado. Penso eu que é isso, não deve ser fome nem sono, tá? Mas ele inconformado com a minha ausência nessa manhã, nesse momento. Mas depois a gente compensa, e é por uma boa causa. Eu vou aproximar essa discussão sobre ciência e negacionismo, gente, com alguns aspectos que eu trabalho, né? Eu pesquiso escravismo, elites, o discurso das elites sobre a escravidão na segunda metade do século XIX, no Brasil, e mais particularmente no Maranhão, e eu vou tentar trazer a discussão para esse contexto do tema, dessa fala, desse ciclo, para poder, talvez, aprofundar mais um conceito que eu acho fundamental, que é o conceito de consenso científico. Tá? Poderia usar, talvez, outras expressões, mas eu queria trabalhar essa noção para mostrar como o consenso dentro da ciência ele pode, e regra geral, é alterado ao longo da história. Alguns desses aspectos a Cláudia já falou muito bem, e que isso não pode servir, na minha opinião, como justificativa, como discurso que legitima o negacionismo. Porque esse negacionismo enlatado, que a gente tem muito presente hoje, não apenas de agora, como a Cláudia falou também muito bem, mas que hoje parece um pouco mais explícito, como também foi registrado por ela, ele se vale muitas vezes da ideia ou da fala de que não, mas a ciência mudou muitas vezes de entendimento, então tudo é possível. Tá? É essa ideia, é essa noção que eu quero criticar ao longo da minha fala. Tá? Essa é a noção que eu quero criticar ao longo da minha fala. Eu pesquiso, na verdade, o meu último livro, que tem como base minha tese de doutorado, que é esse aqui, Justiça Infame, Crime, Escravidão e Poder no Brasil Imperial, eu analiso, de certa forma, a trajetória de um personagem, o Celso Magalhães, que é muito conhecido no campo jurídico, no campo literário aqui no Maranhão, mas particularmente a atuação que ele teve num chamado crime da Baronesa de Grajaú, que foi um crime de muita repercussão, ocorrido aqui no Maranhão em 1876, que teve uma repercussão imensa, tanto na província do Maranhão, como era chamado, quanto no Império, repercutiu muito no Rio de Janeiro, na corte daquele contexto, tá? E ele foi promotor de justiça, ele organizou e dirigiu a acusação contra a senhora de escravos, né, a futura baronesa de Grajaú, chamada Ana Rosa Ribeiro, que foi acusada de ter matado um escravo de 9 anos de idade, um escravo de nome Inocêncio. O Celso Magalhães, só para a gente ter uma noção, ele foi um jovem que teve um desempenho muito interessante, daí porque eu entendi que ele merecesse uma biografia, fiz isso em outra obra chamada A Flor Vermelha, publicada em 2018, essa obra que eu mostrei para vocês agora é de 2019, ambas relacionadas à pesquisa do meu doutorado. E ele viveu entre 1849 e 1879. Né? Ele morreu antes de completar 30 anos de idade. Mas o que interessa particularmente para essa discussão, e como eu disse, o que eu vou falar aqui sobre a minha pesquisa é apenas um argumento, talvez para a gente acessar
esse tema, esse conceito que eu quero trabalhar aqui de consenso científico, tá? Se relaciona exatamente com as causas da morte desse personagem, Celso Magalhães. Tá? A morte dele aconteceu, mais precisamente, no final da manhã do dia 11 de junho, dia 9, desculpa, de junho de 1879, tá? De 1879, e no dia seguinte, um jornal com uma circulação bastante grande aqui na província do Maranhão, chamado Publicador Maranhense, publicou uma nota que registrava o seguinte: falecimento. Faleceu ontem, né? Como eu falei, dia 9 de junho, proveniente de uma febre perniciosa, né? Ou seja, tendo como causa uma febre perniciosa, decorem esse termo, sendo ontem sepultado o doutor Celso Magalhães, que exerceu o cargo de promotor público da capital e ultimamente tinha escritório de advocacia nesta capital. Tá? Isso porque depois da atuação no crime da baronesa, quando o barão de Grajaú se torna presidente da província, um dos primeiros atos dele é exatamente a demissão do Celso Magalhães e ele vai ser advogado. Mas o que interessa aqui, de fato, é o registro da causa da morte desse personagem, Celso Magalhães, como sendo de uma febre perniciosa. Tá? No documento eclesiástico, né, lavrado pela Igreja, há o registro da causa da morte de Celso Magalhães apenas como febre. Na certidão de óbito, registrada no cartório, aparece mais uma vez o termo febre perniciosa, tal como aparece no relato de alguns literatos que, à época, escreveram sobre o falecimento do Celso Magalhães, e aqui eu vou destacar apenas um deles, o Antônio Lopes, muito conhecido no campo da literatura, sobrinho, inclusive, de Celso Magalhães, que registra que o seu tio morreu também, a mesma expressão, febre perniciosa. Além disso, ele usa uma outra expressão em outro momento da homenagem que ele escreve, o Antônio Lopes, e escreve dizendo que o Celso Magalhães faleceu de uma febre álgida. Tá? Esse termo álgido, ele não é um termo muito comum hoje em dia, mas ele tem, e à época era bastante utilizado, para significar algo frio, gelado, passando a ideia de que foi uma febre aguda e repentina. Tá? Então, de forma geral, essa expressão bastante utilizada e aparentemente consensuada para identificar a causa da morte do Celso Magalhães é essa expressão febre perniciosa. Tá? Só que se a gente for parar para pensar a atual forma como a medicina e outros campos pensam as causas das mortes de pessoas humanas, a febre ela não aparece mais como uma causa de morte. Porque a febre, hoje, ela é lida como sintoma e não como uma doença. Excepcionando, o que não é o caso do Celso Magalhães claramente, aquelas doenças que levam o nome de febre. Febre amarela, febre tifoide, febre aftosa, por exemplo, tá? Mas que aqui não é o caso. Aqui é, entre aspas, uma inversão da doença pelo sintoma. O sintoma febre, que tem como característico, no caso, uma febre perniciosa, no sentido de ser algo agudo, intenso e repentino, tá? A febre é, naquele momento, tida como uma causa da morte. E isso é algo que é consensuado dentro da ciência daquele momento, e a gente começa a se aproximar dessa noção de consenso científico. Tá? Então, a gente tem, durante mais de um século, se pensar do hoje para lá, para aquele contexto, a gente tem mais de um século onde a nossa literatura médica abortou a ideia de que a febre é uma causa de morte. Ninguém diz que alguém morreu de febre hoje em dia, e há muito tempo, há muitas décadas. As pessoas dizem que, as pessoas sabem, a medicina registra que a pessoa morreu de alguma causa, de um acidente ou natural, e pode registrar que teve como sintoma a febre. Né? Mas ela não é causa, porque ela não é doença e ela, obviamente, não é nenhum acidente. Tá? E como é que foi sendo construído ou transformado, o que aqui eu estou chamando de consenso científico, em torno da febre, que antes era tida como uma causa de uma morte, todos os registros da morte de Celso Magalhães apontam para a febre como uma causa, para um contexto que é o nosso, mas que já está consolidado há várias décadas, onde a febre não aparece como uma causa de morte, onde ela é apenas, como eu falei, um sintoma. Tá? Se a gente for pensar, isso se desenvolveu em uma longa duração. Tá? O microscópio, só para ter uma noção, ele já é presente na ciência desde a segunda metade do século XVII, desde os anos de 1600. Só que apenas nas últimas décadas do século XIX,
e nas primeiras décadas do século XX, esse microscópio vai ter, ou a microscopia, como a gente chama hoje, vai ter um impacto muito grande nas ciências da medicina, ao ponto de surgir aquilo que hoje é chamado de microbiologia, que na época era mais chamado de teoria microbiana, ou seja, de que há uma série de agentes microscópicos que atuam, no caso aqui de doenças, podendo causar essas doenças. Esse contexto, final do século XIX, segunda metade do século XIX e primeiras décadas do século XX, é o contexto onde surgem o consenso científico sobre bactérias, vírus, bacilos, etc. Só para ter uma noção, o chamado bacilo de Hansen, né, que hoje é tido como causa da hanseníase, antes chamado de lepra, ele surge em 1800, ele é descoberto em 1874. Tá? Então, a gente está falando de uma ciência que tem alguns elementos desde o século XVII, mas que vai se transformando e apenas nas primeiras décadas do século XX é que que produzem aquilo que eu estou chamando aqui de consenso científico sobre as causas da morte de uma pessoa. A partir desse contexto, as pessoas passam, a medicina passa a notar que as pessoas morrem de doenças causadas por micro-organismos. Micro, exatamente porque não são visíveis ao olho nu. Tá? E aí, a febre deixa de ser uma causa de morte. Tá? E ela passa a ser, como eu disse, um sintoma dessa morte. Tá? E havia também uma crença muito grande nos chamados, isso aqui é interessante pontuar, gente, porque parte da discussão que eu estou tentando fazer aqui, ela gira em torno da ideia de que a ciência, e acho que a professora Cláudia disse isso muito bem, ela vai se transformando ao longo do tempo e vai produzindo diferentes concepções que não necessariamente são opiniões, achismos, tá? Mas que são perspectivas, e que aqui eu estou chamando de consensos ou argumentos científicos, que vão sendo consolidados ao longo do tempo. Então, não adianta dizer, ou é superficial demais dizer o seguinte, Yuri, então o que você está tentando afirmar é que, no início do século XX, com essa predominância da teoria microbiana, da microscopia, como a gente chama hoje em dia, ou da microbiologia, para ser mais preciso, deixa de existir, ou se supera uma fase anticientífica, anti com I ou anti com E, dependendo da perspectiva, anterior à ciência, ou contrária à ciência, onde o entendimento sobre a morte de seres humanos estava pautado muito mais em opiniões, em algo superficial, né? Talvez até numa crença mais superficial da questão. Não. Existia ciência antes e existia ciência depois. Apenas o consenso era construído sobre bases distintas. Eu vou dar um exemplo de uma outra crença muito presente até o início do século XX, tá? Quem estuda a história da saúde trabalha muito com isso, que eram os chamados miasmas. Tá? Essa expressão miasmas, ela serve para muita coisa. Tá? Na leitura que eu tenho sobre isso, que não é tão extensa, para tudo aquilo que a medicina não conhecia, e, em boa medida, para tudo aquilo que a microbiologia iria preencher dentro do campo das doenças, dentro do campo da medicina em geral. O que seriam esses miasmas? Seriam vapores, que eram tidos como fétidos, e que emanariam de corpos orgânicos, ou de matéria orgânica em decomposição, e teriam como característica serem bastante contagiosos. Então, isso influenciava, por exemplo, passou a influenciar nesse contexto, o local e a profundidade do depósito de cadáveres para sepultamento. É aí que surge a cultura mais arraigada de não pode mais enterrar dentro das igrejas, como a gente tem aqui em São Luís, até hoje alguns cadáveres na igreja de Santo Antônio, etc. Tem que enterrar abaixo do solo e numa profundidade X. Se decidiu o local, por exemplo, de construção de cemitérios, e a gente tem o último cemitério dentro da região de São Luís, hoje chamado Cemitério do Gavião, os outros todos foram sendo construídos para fora. Isso também identificava ou contribuía, por exemplo, para a decisão sobre o local de construção de hospitais. Né? Como o hospital é o local da doença, na forma como é lido, sobretudo naquele contexto, ele tem que ficar, pensando a localização dele com relação à cidade, ele tem que ficar sempre, né, contra a ventilação, ou seja, a ventilação natural não pode vir do hospital para a cidade, tem que vir da cidade para o hospital, senão o vento vai naturalmente transportar os miasmas. Tá? Vai transportar esses miasmas. Então, ele servia para muita coisa dentro dessa perspectiva.
E aí é interessante, só tentando aprofundar um pouco mais essa discussão, já para a gente ir para o encerramento dessa discussão aqui, e para fazer esse link com uma discussão mais atual, que tinha uma literatura muito densa sobre aquele contexto. Tá? Há historiadores, por exemplo, a Márcia Siqueira, que é uma historiadora paranaense, que escreveu uma tese de doutorado sobre ciência na segunda metade do século XIX. Muito interessante, onde ela trabalha exatamente essa perspectiva das febres. Então, ela vai falar quais tipos, ela fala dezenas de tipos de febres que existiam como causas de morte na segunda metade do século XIX no Brasil. Febre intermitente, febre, como eu falei, perniciosa, que seria a causa da morte de Celso Magalhães, febre puerperal, que tinha a ver com mulheres que tinham crianças, tá? A própria febre amarela já existia essa expressão, mas com outro sentido. Então, a febre compunha um arsenal, ou fazia parte de um arsenal de uma literatura muito presente dentro daquele contexto. Tá? E existiram carreiras de médicos extremamente renomados, construídas em torno dessas teorias, dos miasmas, das febres. Só para citar, eu não vou me aprofundar aqui, o nome de há um médico francês chamado Paul Saunier de Perrelevé, que é um cara que faz uma história, que tem uma história que merece uma biografia, mas ainda não houve tempo para isso, pelo menos de minha parte, que ele nasce na França, ainda no final do século XVIII, vem na década de 20 do século XIX para a América, faz parte, compõe como médico de vários corpos do Exército, se estabelece em São Luís, aqui ele faz uma carreira pautada na análise da chamada febre perniciosa, tem publicações relevantes no Maranhão, na Corte do Rio de Janeiro, em Portugal, e é um cara que fez uma carreira toda pautada em cima da fala dele sobre febre perniciosa. Tá? Inclusive, a praça que fica em frente à Santa Casa de Misericórdia de São Luís leva, aqui uma pequena curiosidade, o nome dele. Tá? Mas o que eu estou tentando, gente? E lembrando também que esse é um contexto onde há um discurso higienista e sanitarista, segunda metade do século XIX, início do século XX, muito grande. Então, os médicos, eles tinham uma aproximação com o poder, né, na política institucionalizada muito grande. Então, nós temos nomes, por exemplo, como Aquiles Lisboa, que chegou a ser governador do Maranhão, porque esses sanitaristas ou higienistas, eles decidiam a própria configuração da cidade, onde se construiria o quê e onde se transformaria, o que se transformaria em cada instalação. Mas por que eu fiz essa introdução ou desenvolvi esse raciocínio todo, gente? Exatamente para chegar, e aqui já na fase de conclusão da minha fase, em algumas observações que eu acho que são fundamentais, somando-se aí a tudo aquilo que a professora Cláudia já falou, para a gente ter uma discussão, na minha perspectiva, adequada sobre essa noção de ciência e negacionismo. Tá? Primeiro, consenso científico não é unanimidade. E essa, acho que são duas perspectivas que a gente tem confundido muito. O consenso, ele não depende de que ninguém fale de maneira contrária a ele. O consenso convive, como a professora Cláudia falou há pouco, com divergências, né? Com divergências de argumentos. Tá? Então, não é porque há teorias que dizem, por exemplo, que a Terra é plana, que não haja um consenso científico em torno do fato da Terra não ser plana. E não legitima a crítica às teorias científicas que comprovam que a Terra é redonda, não legitima a existência de um discurso dissonante, porque isso não compõe um consenso científico. Né? Isso aparece muito mais, como a gente vai ver, como uma opinião. Tá? Uma outra observação é que os consensos, isso acho que preenche a maior parte do que eu falei até aqui, os consensos científicos eles se transformam ao longo da história. E aí a gente tem que ter uma leitura que não tente estabelecer uma hierarquia necessariamente entre essas percepções, mas entender que cada contexto tem a sua noção de ciência, que não se confunde com opinião científica, mas que é pautada num consenso gerado por argumentos. Tá? O que eu quero dizer aqui, gente, é que o consenso, ele além de se transformar e ter que ser analisado na sua historicidade como algo que vai se transformando, e essa é uma outra observação que eu quero fazer aqui, ele não se confunde com a mera opinião. O consenso ele é pautado sempre em argumentos. Ele se transforma, ele aceita e ele convive com percepções, com argumentações diferentes, mas, sobretudo, o consenso científico ele tem como base argumentos e não opiniões. Opinião, eu acho que esses são dois outros conceitos, argumento e opinião, fundamentais para a gente pensar
né, que tem muito a ver com o que a professora Cláudia falou sobre senso comum, né, e noção ou senso científico, ou argumento científico, que eu vou falar agora. Opinião é aquilo que depende muito mais da valorização pessoal de alguém, como o nome já diz, de uma opinião, de um posicionamento, de um gosto, e que facilmente cai para a perspectiva do achismo. Argumento não. Argumento é aquilo que é sustentado por um campo do conhecimento humano que dialoga, né, e que tem sustentação numa literatura, num discurso de profissionais, etc. E fazendo isso, eu não estou querendo resgatar uma noção de ciência lá do século XIX, fechada, pautada no objetivismo, que não aceita a presença de elementos subjetivos dentro da ciência. Não é essa a ideia, mas é a percepção de que é muito diferente você construir argumentos e afirmar argumentos científicos do que você trabalhar com opiniões. E aí já, de fato, até por conta do tempo, encaminhando para a minha conclusão de fala, um dos maiores problemas que a gente tem dentro dessa discussão entre negacionismo e cientificismo, né, é exatamente a tentativa de colocar opiniões no mesmo patamar de argumentos científicos. Opiniões como aquilo que podem contrariar consensos científicos. Tá? É o que eu já falei com relação ao exemplo de a Terra ser plana ou a Terra ser redonda. Não, eu sou da opinião de que a Terra é plana. Pronto, o fato de eu dizer que eu sou da opinião de que existe dissenso, de que existem opiniões contrárias, legitima e coloca num patamar de igualdade uma argumentação toda pautada, e eu não vou aqui citar, porque todos nós conhecemos bem, toda uma literatura e toda uma história da ciência que foi sendo construída em torno disso. É a mesma discussão, ou é similarmente a discussão que se faz agora no embate entre uma perspectiva de cura, entre uma perspectiva da cloroquina, tão defendida por nosso presidente, nosso governo federal, e a uma vacina. Tá? Se joga com a percepção de que o discurso e a produção científica têm, de fato, um tempo diferente, como a Cláudia ressaltou bem, e aí você tenta equiparar as coisas como se fosse... Né? Tanto é que o nosso presidente da República, como um dos principais argumentos para defender a cloroquina, o primeiro argumento que ele usa publicamente enquanto fala dele, ele diz, olha, a gente não sabe se é eficaz, mas a gente vai deixar de utilizar, porque não tem certeza se é eficaz, e se for eficaz. Tá? Então, notem que isso está muito pautado nessa ideia de opinião e na equiparação da opinião com a ideia de argumentos científicos. Tá? Mas essas, gente, foram apenas algumas noções gerais, que eu coloquei mais como uma perspectiva de provocação. Eu queria, de fato, concluir apenas dizendo que o enfrentamento, o devido e necessário enfrentamento dessa discussão entre ciência e negacionismo tem que dialogar diretamente com aquilo que não existe no Brasil, que é uma perspectiva de educação científica. Isso em todos os campos, tá? Inclusive na história. 90%, talvez mais, da população brasileira se questionado o que significa, ou qual a utilidade, a validade da história, vai desvinculá-la do nosso cotidiano, vai associá-la à curiosidade, vai colocá-la como uma coisa em segundo, terceiro plano, se comparada a outros campos que muito menos, talvez, contribuam para o desenvolvimento e para o senso crítico de uma sociedade. Então, o que a gente precisa fomentar mais, de fato, é a educação científica. Bem, eu extrapolei um pouquinho também o tempo, então eu encerro aqui a minha fala, tá? Como eu estou também nessa função de coordenador da mesa, e também como uma forma de incentivar a participação de vocês, eu já vou olhar como é que está o chat também, eu passo a palavra para a Edilene, para ela poder fazer algum comentário já nessa condição de debatedora. Ok. Bom, como o professor Yuri falou no início, né, eu graduada e atuo nas áreas pedagógicas. Sou graduada em Normal Superior e Pedagogia, certo? E, atualmente, eu faço o curso de mestrado em História pela Universidade Estadual do Maranhão, que tenho como linha de concentração o ensino da história, certo? Então, essa minha formação, ela parte de uma área bem específica, ela é interdisciplinar, eu junto a psicologia com as questões da história, como nós estamos vendo agora. E esse olhar interdisciplinar, entre outros, me fazem adentrar nesse universo, né, nesse cotidiano de professores. E também por eu saber que a maioria dos participantes que está aqui agora são de professores ou futuros professores, certo? Então, nessa perspectiva, eu busco aqui relacionar o tema principal aqui desse debate, como já foi colocado, cientismo, como os
colocaram, certo? Com o cotidiano nosso, né, de editores. Então, partindo desse princípio, eu tenho uma primeira pergunta a fazer para os nossos convidados, certo? A minha pergunta é, na opinião de vocês, qual deve ser a postura do professor diante dos alunos que, eventualmente, colocam perspectivas negacionistas em pé de igualdade com os discursos científicos, apresentando o contraponto entre como uma mera questão de essa opinião vai entre aspas, tá bom? Do ponto de vista pedagógico, como abordar adequadamente essas questões? Eu sugiro que nós comecemos as nossas respostas. Professora Cláudia Gonçalves. Pode ser, professora? Pode ser. Pode ser. Você me ouve bem? Você me ouve sim, bem? Sim. Estou ouvindo, sim. Então, eu anotei aqui suas colocações, Edilene. Acho que é o que você coloca inicialmente para a nossa discussão é aquilo que aflige o cotidiano nosso, digamos, o nosso diário de classe, o nosso cotidiano, como professoras e como professores, atuais ou futuros. Então, eu penso, talvez começar lembrando a situação educacional no Brasil e por isso lembrar um pouco daquela obra Emílio de Rousseau, que educa-se, dizia Rousseau, educa-se pelo exemplo. A educação também, ela é gestual dentro de uma sociedade. Por que eu digo isso? Porque o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, os jovens, as crianças, têm muito poucas referências de cientistas e de pesquisadores. Eu diria, o professor Yuri lembrou de alguns nomes da história das ciências, da saúde, e eu lembraria também um que pouquíssimo foi conhecido no Brasil, morreu recentemente, há uns 3 anos atrás, o professor Luiz Edelbrando da Silva, né, que, inclusive, foi expulso do Brasil durante a ditadura militar, era professor da USP e trabalhou no Instituto Pasteur, e lá ele dedicou a vida inteira ao estudo da malária, como sanitarista que era. E aos 70 e poucos anos, ele passava 6 meses em Paris e 6 meses no Brasil, onde levou campos da Fiocruz para o estado, para o norte do Brasil, onde ele continuava suas pesquisas. Eu pergunto, quem conhece, quem lembra da figura do professor Luiz Edelbrando da Silva? Então, e de tantos outros, o professor Yuri citou, inclusive, curiosidades e dados que nós, talvez, muitos nem conhecêssemos. Então, a ciência ela tem uma dificuldade de penetrar a figura gestual pela falta de referências. Né? Educa-se pelo exemplo, Rousseau. Qual é o exemplo de cientista que nós temos lançados, democratizados para a sociedade brasileira? Ora, não é fácil esse diálogo entre o saber popular, o senso, a sociedade e o saber científico. Isso é naturalmente difícil. Muito mais difícil se nós pensarmos, por exemplo, no Brasil. Ora, tomemos nós que somos professores e pesquisadores. No Brasil não existe uma carreira exclusiva de pesquisador. Tampouco existe uma carreira exclusiva de cientista. Nós somos pesquisadores porque somos professores. Então, e nesse sentido, o professor com dedicação exclusiva, devo ter colegas aqui assistindo, um professor com 40 horas, ele tem uma carga horária de sala de aula que, em minha opinião, é até muito grande, com muito menos tempo para a pesquisa. Então, tudo isso, Edilene, são grandes entraves para essa comunicação menos difícil, digamos assim, ela sempre será difícil, mas menos difícil entre a academia, a pesquisa e a ciência. Então, isso no solo brasileiro tem, assim, efeitos ainda mais danosos. Eu me lembro bem
quando o Supremo Tribunal Federal, em um julgado, enfrentou o caso da possibilidade de uso das células-troncos, onde, inclusive, o doutor Luiz Delbrando escreveu uma crônica muito curta, né, mas muito interessante, muito objetiva. Então, quando falavam da liberação de células-tronco para estudo, muito, inclusive, se dizia, mas a ciência já está trabalhando com célula-tronco e nunca achou a cura, nunca fez a produção de órgãos a partir de uma célula-tronco. Como se isso fosse fácil, como se isso fosse assim, um passo de mágica nós fazermos. Então, o que eu sugeriria aos meus colegas e para que criemos esse exemplo é o próprio gestual, o próprio exemplo da história. É a atuação política, que não necessariamente é atuação político-partidária, mas se nós pensarmos ainda a Constituição de 88, que promoveu tantos avanços, né? Por exemplo, o SUS, englobando saúde com universalidade, assistência social como direito e não como favor, previdência social, defensorias públicas. Então, se nós pensarmos essa Constituição, ela foi promulgada em 1988, onde a sociedade também era extremamente... Havia e há uma concentração de poder e de riqueza muito grande. Mas muitos movimentos populares, eles introduziram suas pautas sanitaristas, professores, universidades, introduziram suas pautas progressistas para a Constituinte. Então, não é, obviamente, receituário, mas o nosso ofício de professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras, ele precisa se impor, se aproximar da sociedade, impor suas pautas também necessárias, e fazendo-a de uma forma menos difícil, um pouco mais clara. Como é que você vai despertar no aluno de uma escola de periferia, que eu não gosto muito desse termo, está entre aspas, mas uma escola que, de fato, tão distante, crianças ou adolescentes com tão poucos referenciais, ou nenhum referencial de professor de ciência, como é que esse aluno vai, e às vezes pode ser um aluno com uma grande propensão para ser futuramente um físico, ou um químico, ou um biólogo, mas como é que ele vai desenvolver, conhecer, talvez, essa aptidão que ele tenha? Então, os trabalhos nossos, silenciosos em sala de aula, sim, é uma forma, mas é preciso uma atuação, digamos, incorrente, uma atuação como sujeitos de políticas públicas, a propiciar nossas agendas de professores, de professoras e de pesquisadores. Eu penso, Edilene, que seja, talvez, uma forma de se conversar, né? E devolvo, portanto, a palavra a você. Ok, professor. Obrigada pela sua contribuição. Agora eu quero ouvir a resposta do professor Yuri Costa relacionada a essa mesma pergunta. Edilene, obrigado. Eu vou ser breve, até para a gente poder abrir também para a participação do público de forma mais precisa, já que você está aqui como debatedora. Agradeço muito a pergunta, Edilene. Muito bom que tenha vindo, de fato, de uma preocupação ligada diretamente à sua área de atuação, de formação, né, como pedagoga, mas também de atuação como professora que você é. E aí você pergunta, como é que a gente pode, como docente, encarar ou tratar algo que é cada vez mais presente, que é como se as discussões levadas em sala de aula, os debates levados em sala de aula, não passassem do plano da opinião. Ou seja, eu acho isso, eu acho aquilo, e tudo é válido, porque não há uma verdade, digamos assim, estabelecida. Tá? Como a Cláudia falou bem, não há uma fórmula para isso, e eu queria exatamente iniciar dizendo, talvez, como não agir. Tá? E a forma como eu acho, como não deve ser conduzida esse tipo de discussão, quando o aluno, por exemplo, chega e diz, professor, isso que você está falando aí, de que existiu ditadura militar, na verdade não existiu. Eu li e ouvi falar disso, e não existiu ditadura militar no Brasil, e em 64 não foi um golpe, foi uma contra-revolução. Tá? E o professor diz, não, mas com base aqui, não, pessoal, olha, eu sei que você está dizendo uma coisa diferente, mas essa é a sua opinião, e a minha opinião é diferente. Tá?
Eu acho que a melhor forma de encarar isso, ou melhor dizendo, um alerta para a forma como não se deve encarar, como eu disse há pouco, é não incorporar um discurso agressivo, um discurso violento. Tá? É não trabalhar com a ideia de um discurso de autoridade, no sentido autoritário do termo, não como uma autoridade natural que um professor tem, mas uma perspectiva do autoritarismo, de dizer que o aluno está errado, que ele deve calar a boca, o que não é isso, que ele não sabe de nada, tentando desqualificar o próprio aluno para isso. Acho que essa é uma observação que é muito bem-vinda, embora pareça óbvia, mas ela é muito bem-vinda, porque, regra geral, a gente acaba incorporando esse discurso violento, esse discurso do constrangimento dentro disso. Tá? E como, então, lidar, de fato, com uma situação dessa? Talvez exatamente trabalhando com aquilo que eu falei há pouco, que a professora Cláudia também tocou quando falou de senso comum versus ciência, que é o embate, como eu disse, entre opinião e argumento. Se um aluno diz, por exemplo, que a escravidão foi boa para negros e negras escravizados, e que ele ouviu isso, e leu isso, ultimamente, muito provavelmente em redes de WhatsApp, tá? Tentar fazer com que o próprio aluno tenha a oportunidade de aprofundar isso. Mas não de aprofundar no plano da opinião, do eu acho, foi assim e acabou. Mas tentar identificar quem fala isso, com base em quê, com base em qual literatura, desconstruir provavelmente algumas afirmações que vão vir deturpando obras como Casa Grande Senzala, né, dizendo, não, mas ali está muito claro, a escravidão era adocicada, era boa, etc., etc., e a crítica vindo tanto a partir da crítica ao Gilberto Freire, mas também, como, sobretudo, né, a partir da interpretação que se fez e faz desse autor. Então, eu acho que se combate sempre essa opinião que descamba para o negacionismo e para o anticientificismo, a estratégia continua sendo sempre combater com informação, com argumentos, e não com um embate de opiniões, mostrando claramente, como eu falei, que há uma diferença, e eu entendo que há uma diferença gritante entre opinião e argumento. Tá? Eu acho que, como eu falei, de forma breve, Edilene, essas são as minhas considerações. Agora, Edilene, eu queria pedir que você, com a ajuda do Wendel, conduzisse a possibilidade também de ter intervenções do público em geral, por gentileza. Professor, desculpe interrompê-los, né? Fique à vontade. Mas nós temos duas inscrições, né? Do Tiago Veras e do Paulo Arouche, né? Que gostariam de fazer uma pergunta, tá? Ótimo. Eu só vou pedir para o Paulo, para o Tiago e para os demais, e para as demais que participarem, para a gente tentar ser um pouco breve, um pouco conciso, para ir oportunizando, eventualmente, outras perguntas, até porque depois a Edilene também vai verificar se no chat há perguntas também dirigidas, tá? Exatamente. Tem até... Mas eu deixo para depois, tem uma pergunta aqui interessante que fizeram, mas ao final, quando as pessoas aí forem, depois de participando, eu direciono a pergunta aqui para vocês. Ok. Wendel, por favor, então conduza, por gentileza, essa questão das falas. Tá, então, a gente começa pelo Tiago, tá bem? Não sei se o Tiago está ouvindo a gente. Eu gostaria que o Tiago ligasse o microfone e pudesse fazer a pergunta. Bom dia, eu sou o Tiago, ex-aluno de História da UEMA. Aí eu gostaria de dirigir ao Yuri um questionamento sobre a questão do consenso científico. Por exemplo, hoje existe a questão das políticas públicas, né? Inclusive, o governo federal ele editou uma medida provisória que restringe as hipóteses de punição de agentes públicos, né? Devido à responsabilidade com respeito às ações sobre a pandemia. E aí, essa questão do consenso científico nesse momento, os governantes, os agentes públicos que estão responsáveis por cuidar dessa situação, eles não vão buscar na ciência um apoio para poder, dessa forma, se deixarem de se responsabilizar por determinadas ações. Eles não vão buscar, digamos assim, uma teoria que aí vai fazer com que ele saia ileso de qualquer ação, qualquer omissão que ele tenha feito. Esse é meu questionamento. Porque acho que a gente também colhe a outra pergunta e vai formando um bloco para também ser um pouco mais rápido. Tá, então a gente passa a palavra para o Paulo Arouche. Bom dia. Até para otimizar o tempo, eu vou ler aqui a pergunta, que ela é um pouco extensa. Então, o questionamento é o seguinte. Nós percebemos que a pós-verdade, né, apelando para sentimentos, emoções, foi um instrumento na construção
da narrativa da quebra do estabelecimento político. Através da banalização cotidiana, foi possível o rompimento de um árduo processo de construção de consensos também, no horizonte de expectativas políticas, como a promoção dos direitos humanos e suas mais variadas acepções, e também a proteção do meio ambiente. Aí, como os professores veem essa relação de pandemia e decisionismo institucional, qual a percepção hoje sobre o estado de exceção no Brasil, e também os desdobramentos, ou os possíveis desdobramentos disso nas relações unilaterais, né, no plano internacional. Eu falo isso também porque a campanha presidencial ela já sinalizava para isso, e também nós tivemos algumas declarações, no mínimo, questionáveis. Eu cito aqui o ministro Barroso, quando ele falou em ouvir a voz das ruas, não só uma vez, mas várias vezes. O próprio discurso do, à época, secretário-geral de Cultura, Alvim, né, que fez aquele plágio do Goebbels, e também a própria ideia do que o Carl Schmitt chamou de hamletismo político, que seria uma suposta incapacidade do jogo liberal democrático de deliberação parlamentar, daí a própria teoria dele de decidir na exceção. Então, eu queria a percepção dos professores acerca dessa temática. Eu sugiro, então, que ambos, eu e Cláudia, a gente enfrente essas duas perguntas, acho que de forma um pouco breve, para ir valorizando outras perguntas. Pode ser, professora? Então, sim, pode ser, Yuri. Pode ser. Tá, então, eu vou me permitir aqui iniciar, né, acho que ambas as intervenções, tanto do Tiago quanto do Paulo, foram muito, muito relevantes mesmo. Tá? O Tiago pergunta, por exemplo, sobre essa questão de possível... Na verdade, houve, como o Tiago resumiu bem, uma clara intenção, e isso é ditado por norma, ou seja, tentando fazer com que ela tenha força, com que ela sirva, né, com que ela interfira realmente na nossa realidade, de dizer que aquilo que for realizado enquanto políticas de combate à pandemia, né, não geram a responsabilidade de seus gestores. Tá? Uma coisa é o que é anunciado pelo governo, que foi colocado, por exemplo, dessa norma. Outra coisa é aquilo que pode, de fato, vir como responsabilização. E aí, Tiago, concordo plenamente com você que isso dialoga diretamente com a discussão que está sendo feita aqui. Porque o que está por trás aí é um governante, no plano federal, estadual, municipal, que escolhe desenvolver uma política pública que não tem base científica, ou que, por vezes, como é o caso da cloroquina, não há um consenso, nem para uma coisa, para sua utilidade, nem para outra, para sua negação, mas está cada vez mais apontando os estudos para a sua ineficácia. Ele pode ser responsabilizado por isso? Na minha opinião, sim, e entendo que vai ser, independentemente daquilo que se queira enquanto norma. Tá? As normas não têm esse poder todo de influenciar. E há vários exemplos na nossa história que geraram esse tipo de responsabilização. E digo mais, hoje há casos, hoje e há algum tempo, há casos de responsabilização de agentes públicos por adotarem políticas, né? E em alguns casos, mesmo quando essas políticas tinham um respaldo científico. Eu vou dar um exemplo. Durante muito tempo, o tratamento, eu estou falando sobretudo na década de 30, 40, 50 do século XX, o tratamento dado a pessoas com hanseníase, né, durante muito tempo, foi pautado, até a década de 80, na verdade, no isolamento forçado. A professora Cláudia lembrou aqui do Holocausto, do livro Holocausto Brasileiro, que é muito parecido com o tratamento dado a pessoas com algum tipo de problema de ordem psiquiátrica com relação... O Estado até hoje responde por isso, mesmo que pautado em algum tipo de discurso científico. Por quê? Porque, aliás, esse é o principal argumento de defesa do Estado nas ações de pessoas que pedem uma indenização pelo tratamento violento, de isolamento excludente, né, de alienação de retirada dos pais contra o Estado, que o Estado apenas estava exercendo a ciência. Muito mais do que isso, Tiago, existe quando um gestor escolhe adotar um procedimento que não tem respaldo científico. Então, eu acho que, apesar de uma norma que tenta fazer essa exclusão, esse excludente, tá, na verdade, será sim responsabilizado. Tá? Eu sou da opinião que o atual governo federal, sobretudo na pessoa do Bolsonaro, tem que ser responsabilizado, e muito por isso, inclusive por crimes similares a crimes de guerra. Tá? O próprio ato de negar a existência de um problema e a omissão em adotar políticas, mais do que isso,
tá? Independentemente do discurso sobre base científica, não gera essa responsabilidade. E aí, também, para ser breve, indo para a consideração do Paulo, eu concordo, Paulo, que a gente vive num estado de exceção. A gente, do ponto de vista histórico, associa muito a exceção a uma exceção militarizada, mas a gente vive, sobretudo nesse atual contexto de crise política e sanitária, num estado de exceção, porque há normas que excepcionam aquilo que é do nosso cotidiano, e há um claro interesse do governo federal em desvirtuar essa percepção do que deve ser a exceção. Eu sempre gosto de lembrar, por exemplo, que um dos primeiros atos do governo Bolsonaro, durante a pandemia, foi tentar excluir, e aí entra um pouco no que o Tiago falou, em termos de responsabilidade dos agentes públicos, excluir a obrigação que o Estado tem de fornecer, pela lei de acesso à informação, informações que eram cobradas, inclusive, sobre a pandemia. Tá? Ainda que eles tentassem dar, ou terem tentado dar uma roupagem ligada à pandemia, na verdade é um tipo de exceção que não tem qualquer relação, que descamba, como eu acho que a tua fala, Paulo, diz muito bem, que descamba para o autoritarismo. Tá? Essa é a percepção que eu acho que esse é um conceito que eu acho que é fundamental para ser discutido na atualidade. Como a gente vive, como a gente está trabalhando por uma percepção num contexto eminentemente autoritário. A gente não pode esquecer, gente, que o autorismo ele nunca se fundamenta a partir do discurso explicitamente autoritário. As práticas autoritárias, inclusive durante a ditadura pós-64, elas sempre foram práticas pautadas em bandeiras como família, propriedade, liberdade, nação, tal como o discurso do Barroso, de ouvir o povo nas ruas, etc., que no final das contas não diz nada, né, em termos daquilo que realmente está justificando. Então, eu acho que o conceito fundamental, Paulo, para a gente tentar entender esse nosso contexto de exceção, é a noção de autoritarismo, de discursos e práticas autoritárias que foram institucionalizados e elevados aos cargos mais altos do nosso executivo, tá? Infelizmente, dentro de um jogo democrático, com as fragilidades que a democracia tem por tentar ser um sistema aberto, mas o jogo é esse, e que foram alçados a essa perspectiva e que tem que, obviamente, ser combatidos, porque aí autoritarismo, como eu falei há pouco, não é autoridade. A autoridade ela tem que ter uma justificativa. Tá? O autoritarismo não, ele tem que ser combatido. Tá? Mas eu oportunizo também, obviamente, a professora Cláudia a comentar essas questões. Obrigada, Yuri, por me passar a palavra. Então, vou fazer aqui, juntar até um pouco as intervenções e agradecer também por ambas as intervenções de Tiago e de Paulo. Eu, resumindo no que percebi da intervenção de Tiago, eu gostaria de falar rapidamente sobre a questão da responsabilidade nesse momento de pandemia. Bom, primeiro, eu quero ler rapidamente o artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, mas não é só até aí. Os comandos normativos, ou seja, as normas constitucionais, elas se sucedem nesse dispositivo. Garantido, quer dizer, o direito garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos. Até aí é um comando. E ao acesso universal e gratuito às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Mas eu aqui quero frisar nessa parte, dever do Estado mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco da doença e de outros agravos. Então, a Constituição Federal, ela manda, nada do que está na Constituição a partir do artigo 1º é perfumaria, é um enfeite, nem é um pedido, é uma ordem. Então, há uma ordem constitucional que está escrita na Constituição, muito por conta da intervenção democrática popular dos sanitaristas na Constituinte de 87 a 88, quer dizer, o Estado brasileiro, em termos da federação, quer através do poder federal, estaduais ou municipais, tem o dever de reduzir o risco, mesmo
riscos altos, como no caso da pandemia. E a Constituição ainda explicita mais reduzi-los a partir de políticas sociais e de políticas econômicas. Portanto, a inação, a não ação do Estado gênero na redução dos riscos, não é na imediata descoberta, que isso obviamente é impossível, de uma vacina, mas a redução, a não ação, a inexistência, a fragilidade, déficits de políticas públicas, sociais e econômicas que visem a redução dos riscos, eu volto a frisar, riscos de agravos, de contágio, etc., ela pode gerar, é a minha opinião, responsabilidades do Estado, e eu digo Estado gênero, pode ser União, Estado-membro ou municípios. E esta responsabilidade está no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que foi um ganho que já existia na Constituição anterior, 67, 69, mas que vem repetida e melhor traduzida na atual Constituição, que é: pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem pelos danos causados causados aos particulares por seus agentes, independente de dolo ou culpa. Por outro lado, a responsabilidade pessoal em uma Constituição democrática, e toda a Constituição tem que ser democrática, senão ela é aquilo que Pablo Lucas Berdu chamava um disfarce de Constituição, ela é apenas uma lei maior. Então, uma Constituição, e permitam-me o truísmo, democrática, ela também traz normas de responsabilidade de agentes públicos, agentes políticos ou servidores públicos em sentido mais estrito. Por outro lado, na colocação de Paulo do estado de exceção, nós vivemos, pelos déficits de políticas sociais no Brasil, inclusive não é de hoje, com déficits graves de desconformidades de políticas sociais com o texto constitucional, nós vivemos naquilo que Giorgio Agamben chamou do estado, que você falou, um estado de exceção permanente, que hoje as jurisprudências de alguns tribunais, inclusive na América Latina, chamam de estado de coisas inconstitucional. O SUS, tal qual estava funcionando, e antes da pandemia, e já quase, inclusive, esquecido, configurava um estado de coisas inconstitucional. Porém, na perspectiva também política, é preciso tomar, você tem razão, Paulo, muito cuidado com o que se fala de estado de exceção, de Carl Schmitt, e dizer que no estado de exceção se poderia o governante tomar determinadas medidas. Então, para atuação não existe pandemia, a pandemia não é bem assim, mas para tomar medidas mais drásticas, estaríamos diante de um estado de exceção? Não. Esse estado de exceção na perspectiva política, ou o estado de defesa, o estado de sítio, nem cabe nessa circunstância, nessa situação em que nós estamos. Mas vejam que na Constituição de 88, estado de defesa e estado de sítio estão colocados em um título da Constituição chamado da defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, tecnicamente, no sentido de estado de sítio propriamente dito, estado de defesa, mesmo com a possibilidade de algumas suspensões de direitos fundamentais, de liberdade, mas não gera irresponsabilidade do agente, não gera irresponsabilidade do governante e nem podem ser adotadas, tem mais uma questão aqui, do achismo, do subjetivismo, estado de defesa e estado de sítio só podem ser tomados nos casos previstos na Constituição, para que não se confunda com golpes, e tem tempos limitados, para que não se confundam com ditaduras. Estado de defesa é 30 dias, prorrogado uma única vez por 30 dias. Estado de sítio permite uma prorrogação maior, mas sempre fundamentada. E é bom dizer que, mesmo nesses estados de exceção, que estão na Constituição Federal, esses estados de exceção, o governante, o presidente da República, ele tem que prestar contas concomitante, a priori, sucessiva, vezes ao Congresso Nacional e ao Judiciário, o princípio do amplo acesso ao Judiciário. Agora, na perspectiva social, os déficits de políticas sociais, eles terminam por caracterizar
o termo usado por Giorgio Agamben, estado de exceção permanente. São essas minhas colocações, Yuri. Eu vou deixar aberto para os colegas falarem. Ok. Acho que, Edilene, veja se tem mais interessados, tanto na parte do áudio quanto da escrita. Sim. Uma pergunta aqui bem interessante, da Silva. Ela fez essa pergunta às 11h06. Eu achei interessante porque é algo que a gente convive diretamente, que são com as questões midiáticas. Então, eu vou ler a pergunta e direcionar para vocês. Ela pergunta o seguinte: de que forma vocês, né, ambos os professores, percebem o papel da mídia como fomentadora da disseminação dessas falas negacionistas na formação da opinião pública? Algo bem atual, as questões negacionistas com a atualidade que nós estamos vivendo. E aí eu Silvia, o nome é? Renata Silva. Aqui, Renata Silva, às 11h06, e eu marquei essa pergunta porque eu achei bem interessante. Tá. Wendel, mais alguém para participar com áudio, para a gente poder juntar as perguntas? Mais alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bem, por enquanto não. Tá, a Gabriele Pereira, né, queria fazer uma pergunta. Então a gente junta a pergunta que a Renata fez com a da Gabriele, para facilitar, para dar uma dinâmica maior. Então a gente pode para a Gabriele fazer a pergunta? Por favor, Gabriele. Pode sim. Bom dia. Meu nome é Gabriele, eu sou aluna da graduação do curso de História, e eu queria levantar uma pergunta para os professores que estão aqui hoje conosco, né? Pensando numa prática para esses debates, que já são debates recorrentes até na universidade, em outros locais, eu queria levantar a seguinte questão. Levando em conta o afastamento existente entre a ciência e a sociedade, que precisa, né, como foi levantado anteriormente no discurso dos professores, de tempo, de argumento, de múltiplas perspectivas e de discursos, e que defende esse ponto, e contrapondo-se ao negacionismo, que aparentemente agora vem como um saber empírico e até orgânico, como, de forma prática, nós, professores, cientistas e estudantes, vamos conseguir tanto desmistificar os discursos com de achismos, das mensagens instantâneas e também dessas curas milagrosas que são distribuídas pelas mídias, no WhatsApp, com a ciência que precisa do conhecimento e também dessa aceitação social, já que, querendo ou não, a gente ainda está num lugar de erudição e que, de forma prática, não consegue acessar nem os alunos e nem os trabalhadores. Como a ciência, de forma prática, pode ou não ajudar numa revolução de consciência histórica e política. Gabriele, obrigado. Acho que a gente, então, une essas duas intervenções, da Renata e da Gabriele. Professora Cláudia, a senhora pode começar conversando, para alternar também a ordem? Posso sim, professor. Muito obrigada. As perguntas de Renata, né? Renata e Gabriele, são por demais complexas, né? O que eu aqui farei serão pequenos recortes, pequenas dimensões, né? sobre essas questões. A complexidade da questão que se discute nessa manhã, e que, aliás, se enfrenta há muito tempo no mundo, no Brasil, ela não pode nos desestimular. Por menos que se lancem algumas luzes, elas valerão como reflexo, como caminho, como vontade de ir adiante. Livros que vocês falem, eu anoto e posso procurar, ou vice-versa, que eu por aqui fale e vocês possam também procurar, né? Sermos assim, como diz Milton Nascimento, esse eterno coração de estudante, esse caçador de livros, né? Bom, a Renata, o eixo da pergunta essencial me parece que é a questão da opinião pública, né? E, como eu bem lembrei, Renata, no início, naquela questão de Gramsci, ao fim e ao cabo, o que Gramsci diz é a junção da opinião, formar um consenso social para usar a força do Estado.
Isso é feito de muitas formas, porque, como o professor Yuri lembrou, essa opinião pública precisa ser favorável para a adoção de determinadas medidas. Ora, se nós lembrarmos a história recente da humanidade, o Hitler formou uma opinião pública para a adoção de medidas tão drásticas, e a Alemanha, inclusive, os alemães, em grande medida, em uma boa totalidade, não a totalidade, mas um grande coro, eram favoráveis, apoiavam essas medidas. Então, a história, e nós estamos aqui em uma sala com historiadores e historiadoras, ou futuros historiadores e historiadoras, isso é muito comum, essa formação de opinião pública. Agora, Renata, no século XXI, que começa e ainda não mostra, talvez, algumas luzes do que será esse século XXI, que não se sabe bem como nós trataremos, mas o fato é que agora, na formação da opinião pública, muito mais do que uma resposta, eu tenho uma inquietação, Renata, para dividir com você e com os outros. Essa opinião pública, diante de uma mídia multifacetada, da mídia tradicional, que não existe mais e não fala mais sozinha. Isso é bom no campo democrático, haja vista que o que nós estamos fazendo aqui é utilizar também ferramentas e instrumentos da mídia. Mas essa mídia, em tempos de informática, de aceleração de notícias, ela é um campo fértil para a formação de opiniões públicas, inclusive opiniões públicas negacionistas e violentas. Mas nós temos que, apesar da dificuldade, do espanto, do mau jeito e do desânimo, às vezes, a única saída, na minha opinião, é continuarmos a fazer exatamente o que estamos fazendo. E aí eu já junto com a pergunta de Gabriele. Realmente, Gabriele, há um verdadeiro, eu vou usar aqui uma expressão de um professor português, Antônio Espanha, há um verdadeiro curto-circuito comunicativo, e que se torna muito mais profundo em países com severas dívidas sociais, como o Brasil, e inclusive impossibilitando possibilidades do que Habermas dizia, solidariedade entre estranhos, né? Que durante tanto tempo se falou, pelo menos no campo jurídico, enxuga, faz uma constituição menor e deixa que o processo comunicativo vai concretizar outros direitos sociais. Eu, na época, sempre fui contrária a essa posição, porque isto tiraria do campo da proteção todas as políticas e direitos fundamentais sociais, porque o Estado de Direito, e aqui é um autor de direito, mas ele dialoga bem com os historiadores, o Estado de Direito é um Estado canotilho de justiça, e um Estado de justiça é mais do que aquele que encarcera os encarcerados da justiça. É um Estado que tem que enfrentar os déficits sociais. Esse curto-circuito, Gabriela, portanto, comunicativo, essa dificuldade de nós chegarmos, primeiro é uma dificuldade inerente à ciência. A ciência tem seu tempo, Bachelet, que é o tempo da aproximação, o que não tem nada a ver com opiniões e achismos, que você distorce a realidade. Nós, pesquisadores, nós vamos a pesquisa de campo, com suposições, mas eu não posso, se a minha suposição inicial ela não se confirma, eu não posso alterar os dados para que os dados digam o que eu quero. Essa é a diferença entre a pesquisa científica, entre a ciência e a produção de um mero achismo, de uma mera opinião. Então, não há fórmulas feitas para essa dificuldade da ciência chegar. Mas aí a única forma, digamos, mais que nós podemos continuar tentando a fazer é o que estamos fazendo. Eu sempre gosto, e já vou fechar e passar a palavra para o professor Yuri, de lembrar, assim, uma espécie de um acalanto, Lígia Fagundes Telles, quando diz: eu fui às universidades, eu fui a colégios, eu fui a simpósios, sempre dizendo a mesma coisa: quando tivermos mais escolas, teremos menos hospitais e menos cadeia. Adiantou? Perguntavam alguns para Lígia Fagundes Telles, e ela dizia: não sei, certamente não adiantou
mas, como lembra Camões, estou em paz com a minha guerra. A falta de referência dessas pessoas, inclusive de Lígia Fagundes Telles, de se chegar a falar para esses jovens, para essas crianças, em quaisquer escolas, da existência de mulheres como Lígia Fagundes Telles, de cientistas como o Dr. Luiz Idelbrando e tantos outros. As crianças não têm referencial, e nem os jovens, e nem a sociedade, nem noção do que é um cientista. Inclusive porque a própria estrutura universitária no Brasil, ela é muito mais da sala de aula do que da pesquisa científica. Então, eu passo a palavra para o professor Yuri. Professora Cláudia, obrigado. Eu queria iniciar registrando a participação também, que com certeza chegou atrasada, porque estava coordenando o colegiado de curso, da professora Milena, nossa coordenadora de curso, e que, para além dessa função que exerce, independentemente disso, é a principal organizadora desse ciclo de diálogos. Tá, Milena? Seja muito bem-vinda. Sabemos todos que você não pôde estar desde o início por conta de outras tarefas. Eu tive até que sair da reunião do colegiado para poder estar aqui nesse momento. Eu inicio, e concordo com a professora Cláudia, que tanto a pergunta da Renata quanto da Gabriela se complementam, eu inicio a partir desse ponto, talvez um pouco mais final, que a Cláudia falou, né, de que a gente não entende o que o cientista faz, né? E aí se relaciona com aquilo que eu chamei de uma ausência de uma educação científica, né? Renata, a mídia não contribui, pelo menos, e aí tem que relativizar a ideia de mídia, né, traduzindo meios, intermediação na comunicação, no caso, tá? Mas a mídia, regra geral, não contribui para a construção daquilo que eu estou chamando aqui de educação científica, para que se possa, como a Cláudia acabou de citar, saber o que um cientista faz, tá? Enquanto a gente não tiver acesso à informação para entender que a ciência, e qualquer campo, a gente fala de ciência, geralmente a gente atrela, por diferentes razões, ao campo mais da ciência, das ciências naturais, das ciências exatas, mas eu estou falando também da história, da sociologia, da antropologia, do direito, da comunicação social, etc. Tá? A mídia, como a Cláudia falou bem, não é mais aquela mesma de um discurso apenas, unidirecional, de que há um monopólio. Por outro lado, a gente tem uma abertura da mídia com a qual a gente não sabe trabalhar ainda. Eu acho que está, para nós, imagino a grande maioria aqui, se não a totalidade, que combateu e que ainda combate a ascensão de alguém de extrema-direita como o Bolsonaro à liderança política do país, claramente a gente via para onde estava sendo direcionadas essas novas formas de comunicação, de redes sociais, etc., dentro do ambiente político. Mas agora está ficando bem mais claro, está ficando evidente o que nós já tínhamos a percepção, que isso não é apenas uma convergência de opiniões, que há mecanismos muito bem estruturados, ligados diretamente ao financiamento, inclusive, desse tipo de comunicação que pôde sustentar, né, essa forma de mídia. Então, a gente tem que ter muito cuidado, e concordo com você, Renata, se esse foi o sentido da tua pergunta, eu imagino que sim, que a mídia não contribui para a gente construir uma cultura da ciência, para a gente construir uma educação em ciência, que passa, como eu disse há pouco, até por entender, até mesmo no senso comum, para que serve a história. Tá? A história é uma ciência que a gente toma no ensino médio, para aqueles que não têm afinidade com ela, como, dentre outras ciências, como uma obrigação que a gente tem que cumprir para, entre aspas, se livrar daquilo ali e estudar aquilo que talvez interesse a gente já para uma formação. E ligada a isso também está, obviamente, a intervenção da Gabriela, que é uma intervenção muito pertinente, como a Cláudia já falou, Gabriela. Eu penso que a ideia de afastamento entre um discurso científico e um discurso que seja mais poroso, que consiga, de fato, chegar às pessoas para além desse campo dito científico, do ramo acadêmico, ele tem que ser, a gente tem que começar, inclusive, desconstruindo essa ideia de um abismo, ou de um afastamento, ou de um diálogo inconciliável. Tá? Eu sempre lembro que, atuando pela Defensoria Pública, eu lembro de um exemplo de cerca de 5 anos atrás, onde eu visitei uma comunidade quilombola na região de Itapecuru, porque eu atuo ainda em defesa da comunidade para regularizar, né, o território da comunidade quilombola. E eu cheguei até lá com a minha referência, a partir de mapas que eu tinha, na ideia de identificação do território. E eu falava de determinados georreferenciamentos, metragem, quilômetro, hectare, essa linguagem que é a linguagem que eu aprendi sobre espaço. Tá? E eu noto como isso foi incompatível com a forma deles verem o espaço deles, que obviamente conhecem muito mais do que eu.
Então, eles não falavam de légua, de hectare, de metragem, de ponto referenciado em geoprocessamento. Eles diziam, não, começa na baixada tal e vai até a pedra tal, da árvore tal até a terra do seu Joca, ali você encontra tal coisa. Ah, isso que você está falando, Yuri, isso começa lá na pedra, no marco tal, na cerca, e vai até a vala tal. E aquela é a forma eficiente, muito mais eficiente do que a minha linguagem, dita mais científica, para eles entenderem o espaço dele. Não há um afastamento ou uma contraposição, apenas são conhecimentos distintos. Exatamente essa percepção de que o discurso científico, por mais que ele tenha as suas peculiaridades, ele pode e deve conviver com outras leituras do mundo que não são inferiores, porque não são tecnicamente tidas como técnicas para a ciência, eu acho que é um bom ponto de partida para a gente começar a avançar nisso que você falou, Gabriele. E eu acho que se combate, de fato, isso que a gente vem falando aqui de negacionismo, e eu vi que a tua pergunta toca muito nisso, Gabriele, a gente combate, sobretudo, com informação. Quer ver um exemplo? Quantos de nós hoje, sobretudo entendendo que talvez todos nós aqui não somos do campo da medicina, da biologia, etc., mas quem de nós entendia minimamente como é que funcionava a produção de uma vacina? A primeira vez que eu ouvi, nesse contexto já de pandemia, que demorava 10 anos para produzir uma vacina, eu achei aquilo um absurdo tão grande. Mas eu venho aprendendo com isso, é isso que eu chamo de educação científica, e hoje eu minimamente entendo, dentro da minha linguagem, do senso comum para esse campo, né, do campo de quem não é da área, que há uma razão de ser, há procedimentos, métodos, testes, segurança, para que se chegue a uma produção de uma vacina. E eu acho que se combate tudo isso, sobretudo com informação, e como a Cláudia falou, com momentos como esse, com a tentativa de aproximar. Né? Eu gosto muito da extensão universitária, eu coordeno com outro professor da UEMA um projeto de educação em direitos, eu acho que a gente tem que levar informação, tá, para o ensino público, para o ensino privado, sobretudo para os jovens, para as crianças, para os adolescentes. Eu acho que é assim que se combate. Eu vou lembrar aqui, só para encerrar, o caso que teve recentemente, de um caso de racismo, transfobia e homofobia numa escola privada, né, do Cáliz, aqui em São Luís, em que eu confesso que eu fiquei muito preocupado com a forma, com a reação devida, necessária, contra a postura daquele aluno, mas, ao mesmo tempo, marcada, em grande medida, por um punitivismo, como se a punição dele fosse encerrar um ciclo e aquilo ali restabelecer algum tipo de ordem, ou como se ele encerrasse ou ele concentrasse aquele problema, como se isso não fosse a fala dele entranhada, tá? Infelizmente, na maior parte dos jovens que têm o perfil dele, e como se isso também não tivesse que ser trabalhado. Por isso também que, pela Defensoria, eu fiz essa aproximação, tanto agora essa última semana, tanto com essa escola, quanto com a Secretaria de Educação, para a gente desenvolver alguns projetos sobre discussão acerca de intolerância, né, acerca de LGBTfobia, acerca de racismo, para poder levar para esses jovens minimamente algum tipo de informação e minimamente qualificar. Quando eu digo qualificar, não, entre aspas, elevando a uma fala ou a uma terminologia científica, mas exatamente, como eu falei no início dessa minha fala agora, mostrando que há uma interface, que deve existir um diálogo entre essas duas perspectivas. Enfim, a educação, do ponto de vista científico, na minha avaliação, só vem com informação. Tá? Dado o horário, eu queria só ver se a gente não pode, Edilene e Wendel, encaminhar aí, talvez, vendo se tem mais alguma intervenção, mas para a gente fazer o fechamento. O que vocês acham? Tudo bem, por mim, tudo bem, né? Da minha parte, tranquilo. Tem mais alguém inscrito, Wendel, Edilene? Não, por enquanto, ninguém mais se manifestou, né? Não. Então, mas gente, diga, Edilene. Eu havia formulado uma outra pergunta para fazer, porque na verdade eram duas, mas eu não sei, devido ao tempo, se vai dar tempo, né, para eu fazer essas duas, mais essa pergunta que eu havia colocado, né? Aí vocês é que me dizem, se não... Eu acho, Edilene, até porque já está batendo aqui 2 horas de atividade, eu sugiro que a gente encaminhe para o encerramento, né, pedindo a ti desculpas, até porque eu sei que a tua função é exatamente essa, de suscitar o debate, como tu fez, mas eu acho melhor a gente fazer o fechamento. Não, tudo bem, tranquilo. Então, antes de fato, fechar e fazer os devidos agradecimentos, eu só passo a palavra à Cláudia para ela fazer, se desejar uma última participação aqui nesse momento.
Sim, muito obrigada, Yuri, né? Agradecer a você, a Edilene e a todos os professores da UEMA, alunos da UEMA, e não só da UEMA, mas outros tantos que estão nos acompanhando aqui. Como reflexão final, eu gostaria só de lembrar de um colega nosso, Márcio Seligman, que é historiador da Unicamp, que ele tem uma expressão, porque também trabalha com artes, né? Sobre, eu acho que nós já conversamos em outra live que fez, né, sobre a memória da amnésia. Eu acho muito interessante esse termo. Então, quando nós discutimos ciência, negacionismo, a expressão memória da amnésia, ela me vem assim, muito forte, porque nós vamos deixando fatos, relatos, sendo propositada e deliberadamente esquecidos, com aquilo que Hannah Arendt chamava as confissões coletivas de culpa. Então, se fala da ditadura militar, falou-se de uma forma muito genérica. São as confissões, que Hannah Arendt dizia, confissões coletivas de culpa. Se nós falamos da escravidão no Brasil, também falou-se de uma forma como uma confissão coletiva, foi a sociedade, mas efetivamente, através de devido processo legal, de punições, de responsabilizações, isto tem sido muito pouco usado no Brasil, nessas questões muito sensíveis da nossa história. E eu concordo, finalizando, Yuri, plenamente com você, no sentido de que a nossa posição tem que ser uma posição delicada, suave, embora firme, na defesa do Estado de justiça, daquela justiça cotidiana, aquela justiça que você falava, de um saber científico que também saiba ser cuidadoso, ouvir ao outro na forma como o outro pode se expressar, porque senão nós vamos cair naquela falácia da genética, entre aspas, nós sempre fomos assim, nós vamos continuar sempre sendo assim. Então, nós vamos sempre acreditar que aquela frase inicial talvez tenha sido a primeira pós-verdade no Brasil, o documento escrito de Pero Vaz de Caminha, que os índios estariam mansos e seguros entre os portugueses, o que, obviamente, é uma distorção, é um negacionismo do real, porque eles jamais poderiam estar, ou que o sincretismo religioso é produto da nossa democracia racial, quando ele é muito mais uma imposição do racismo estrutural da sociedade brasileira. No restante, Yuri, agradecer imensamente a você, a Edilene, a professora Edilene, a todos, o Wendel, Gabriele, e a todas as professoras, professores e alunos. Muito obrigada, bom dia. Obrigado, professora Cláudia. Nós que agradecemos bastante a sua disponibilidade de tempo, seu interesse de estar aqui essa manhã conosco. Eu acho que o objetivo desse segundo ciclo ele foi alcançado. A gente tem sempre uma limitação, uma dificuldade de acesso, de participação mais espontânea nesse formato. A gente está aprendendo muito com isso. Espero que a gente retorne logo, de fato, à nossa atividade presencial, não esquecendo, talvez, de alguns instrumentos, de algumas ferramentas que a gente tem aprendido. Eu queria muito rapidamente registrar o agradecimento mais uma vez, tá? A professora Cláudia, como palestrante aqui, a Edilene Reis, tá? Pedagoga, professora e mestranda em História da UEMA. Muito obrigado, Edilene, por sua participação. Eu queria agradecer mais uma vez a todos e todas os alunos, ex-alunos que ajudaram viabilizando a sala nesse momento, mais particularmente ao Wendel, a Amanda e a Gabriele, a todos e todas que participaram do nosso momento. Lembrando a presença também de alguns colegas queridos do departamento, aqui eu destaco o Henrique e a Milena, e lembrando que na próxima quarta-feira, né, dia 15 de julho, nós teremos o terceiro ciclo desse ciclo de diálogos, pandemia e temas reemergentes, será coordenado e terá a participação da professora Milena Galdês, e tem como título Pandemia, Luto e Trauma, Simbolismos e Experiências. Uma discussão bem interessante com dois professores da UFMA, que discutem uma abordagem mais antropológica, indo inclusive para psicanálise. Fiquem todos e todas convidados desde já para esse evento, tá? E aqui a gente se despede, tá? O Wendel vai encerrar aí a gravação, mais uma vez agradecendo todos e todas, tá? E deixando aqui um até logo, gente. Tchau. Ok, obrigada.
Obrigada.